Bom, a ideia hoje é que nós façamos aqui a correção de um material que eu mandei para vocês, com umas questões bem complexas, assim, sabe? Mas todas elas... obrigado. Na verdade, não sou eu que estou falando, não. É o meu diretor. Meu diretor falando por mim aí. Obrigado, Jeff. São questões bem complexas, mas que abordam só aquilo que foi visto até agora, entendeu? Então, vamos trabalhar, vou fazer a correção com vocês naquele esquema de colocar algumas anotações aí também, anotações às quais vocês terão acesso depois, vocês que fazem parte do grupo de acompanhamento, tá? Quem faz parte do grupo de acompanhamento vai receber esta aula depois por e-mail. Se vocês acertarem esse negócio, pelo amor de Deus, como conseguem não conseguir receber, mandar o e-mail errado, botar e-mail com letra maiúscula e tal? Quem mandou direitinho vai receber, quem não mandou vai ficar me perturbando eternamente, aí eu peço para mandar depois de novo, tá? E vou mandar também os comentários que eu vou fazer para você agora aqui, que eu vou escrever, para que todos vocês consigam depois assistir de novo, de novo, de novo. Quem não é do grupo vai assistir a aula só ao vivo. Caso você queira fazer parte deste grupo de alunos obcecados e meio psicóticos querendo passar em concursos, e geralmente passam gabaritando em português, manda um e-mail para mim, professorgenhaquino@gmail.com, põe lá acompanhamento, que você vai receber os detalhes para quem quer fazer parte do grupo de acompanhamento aqui, tá? Bom, olha só, será que já abriu o negócio aqui? Vamos ver se já abriu. Ah, aqui está. Conseguem ver, pessoal? O simulado bem aí? Vou aumentar um pouquinho para vocês, espera aí. O Jeff está lembrando aqui que quem já enviou o e-mail pelo formulário não precisa enviar de novo, porque vai receber normalmente. Mas alguém sempre bota o e-mail errado, Jeff. Mandaram até e-mail para o Capivara Curseiro aquele dia, lembra? Pessoal, vamos trabalhar então, tá? Todos estão aí a postos, né? Vamos trabalhar direitinho, fazer a correção aqui, acompanhem comigo. Qualquer que seja a dúvida, você vai falando comigo aqui no chat que eu vou respondendo aqui, tá? Vou lendo com você e vamos fazendo juntos. Primeira questão, o mandado de prisão foi então expedido contra ele no dia anterior. No trecho, o vocábulo mandado foi adequadamente utilizado. Identifique a opção em que houve troca indevida entre os termos mandado e mandato. Só para relembrar, pessoal, quando duas palavras são grafadas de forma parecida, mas não idênticas, elas são classificadas como parônimas, tá? Então, mandado e mandado aqui são exemplos de parônimos. Parônimos são vocábulos que você pronuncia e escreve de forma parecida, porém não idêntica, tá? Então, parônimos são vocábulos que você pronuncia e escreve de forma parecida. Existe uma figura de linguagem que se caracteriza pelo emprego de parônimos numa mesma construção, ela é chamada de paronomásia, tá legal? As palavras mandado e mandato não são idênticas, mas elas são claramente parecidas. E como elas são parecidas, elas se enquadram naquilo que nós convencionamos chamar de mandado, tá? Vocês conseguem me ouvir? Digam assim, o som está bom, para o Jonas entender que é o som dele que está ruim. Senão ele vai achar até a morte. Não, escreve que o som está bom. Se você botar só assim, aqui, ok, ele não vai entender. Bota assim, Vladimir, o som está bom aqui. Senão ele vai achar que o problema é aqui. Obrigado, pessoal. Olha só. Então, as palavras mandador e mandator são palavras que são parecidas, mas não são idênticas. Quando dois vocábulos são meramente parecidos, eles são chamados de parônimos, tá? Há uma relação de paronímia entre eles. O que eu sempre recomendo nessas questões de parônimos e homônimos, já que é um caso muito mais de memorização do que de compreensão, é que vocês façam muitas questões. Absurdo, absurdo, absurdo você, concurseiro que quer muito passar, e ainda não assinou o seu site de questões. Sempre recomendo o que concursos, tá? Vá ao que concursos, ponha lá parônimos e homônimos, ponha a banca que lhe aprouver e faça muitas questões, sempre consultando o dicionário quando for necessário, tá legal? Se você baixou o aplicativo do Aurélio para o seu celular, nossa, vai ser extremamente útil fazer as questões consultando, porque pela prática, né? Pela prática você acaba aprendendo muitos vocábulos que são cobrados na hora da prova, tá? Agora, caras de pau, usem o aplicativo Aurélio, o pessoal vai mandar mensagem para saber o que significa. A pessoa, o que significa laranja? Olha o Aurélio, né, cara? Para dar um significado dos vocábulos, você está desperdiçando o seu tempo. Consulta o Aurélio lá. Claro, se for algum termo sintático cuja dificuldade
seja mais eminente, pô, manda para mim, mas saber significado de palavra, né? Qual a diferença entre célula com C e célula com S? Faça questões, até porque se você mesmo fizer a consulta, você aprendeu com mais facilidade, tá? Ele quer a opção em que houve troca indevida. Vamos lá. Mandado é um mandado de segurança, é uma expedição judicial, não é isso? Mandato, com T, é o tempo que se exerce um cargo, geralmente público, né? Vamos lá, ele quer a opção indevida. Letra A. Conseguiu-se, então, um mandado judicial que tolia as associações criminosas. Mandado judicial está certinho, né? Em termos judiciais, é mandado que você emprega mesmo. Letra B de bola, o mandado de prisão, a ordem de prisão, certinho, né? Letra C, renunciar ao mandato, tá certo? Renunciar ao tempo de execução de um cargo, né? Naquele momento, parecia um movimento estratégico. A fim de disputar o segundo mandato, tá certo de novo, a minha esperança é a letra E. Com o fim do mandato dos conselheiros, não, mandado não. Espera aí, aqui tinha que ser mandato, concorda? Então, eis a resposta, tá? Ele queria a opção em que havia erro no emprego dos parônimos. Na letra E, o mandato dos conselheiros. Os conselheiros, eles exercem aquela função por um tempo determinado. Esse tempo determinado para que se exerça um cargo é chamado de mandato. Então, o que se extraiu dessa questão? Você relembrou a diferença entre mandado e mandato e relembrou o conceito de paronímia. Palavras parônimas são palavras parecidas, suficientemente parecidas para que eu as confunda. Descrição e descrição, iminente e eminente, despercebido e desapercebido, são palavras parônimas. Palavras cuja grafia e pronúncia são apenas parecidas, mas não necessariamente idênticas, tá? Agora, olha essa questão 2 aí, que engraçada. Deu-se, então, a ele um bom conselho. Os líderes naturais daquele conselho se opuseram à ideia. Fala a verdade, porque o seu pensamento é o mesmo que o meu. Você sabia que havia conselho com C e conselho com S? Qual dos dois conselhos você conhece? Fala aí. Qual dos dois conselhos para você é mais comum? Conselho com C ou conselho com S? Qual desses dois é uma forma a qual você está mais acostumado? Muito mais comum, né, Natália, encontrar conselho com S, né, Mariana? Conselho. Então, você sempre ganha um bom conselho, né, do seu namorado, do seu amigo. Agora, conselho com C, Débora, é bem esquisito, né? Mas conselho é uma unidade administrativa também. Você tem lá a cidade, o município e o conselho. Pelo que eu pude entender, é uma unidade menor do que o município, tá? Só que saber o significado de conselho com C era irrelevante para a feitura dessa questão. Conversem comigo. As palavras conselho com C e conselho com S, elas são parecidas ou são idênticas quanto ao som? As palavras conselho com C e conselho com S, elas são parecidas ou são idênticas quanto ao som? Fala para mim, por favor. Maravilha. Elas são idênticas, Natália, Valdemir, elas são idênticas quanto ao som. E quando duas palavras são idênticas quanto ao som ou quanto à grafia, existe entre elas uma relação de homonímia. Tudo bem? Então, a resposta aí é a letra E. Quando duas palavras são idênticas quanto ao som ou quanto à grafia, existe entre elas uma relação de homonímia. Nesse caso em específico, elas têm uma relação de homonímia homófona, tá? Homonímia homófona, porque o som é igual. Só para relembrar, palavras como conselho com C e conselho com S, cela com C e cela com S, perdão, cozer com S, cozer com Z, viagem com G e viagem com J, são todas palavras que você grava de forma diferente, mas que se pronunciam da mesma forma. Como elas se pronunciam da mesma forma, elas são homônimas homófonas, homofonia, som igual. Homo quer dizer igual, fono quer dizer som, né? Há também palavras que você escreve diferente e pronuncia igual, né? Perdão, escreve igual e pronuncia diferente. Vamos lá, só para relembrar. Ó, sede, sede. Veja as palavras sede e sede. Sede, com timbre fechado, designa o sentimento de beber água aí, né? E sede é a sede administrativa de alguma coisa, por exemplo. Então, sede e sede são duas palavras que você escreve igual, mas pronuncia diferente. Então, aqui você tem homônimas, homógrafas,
Homônimas homógrafas são aquelas que você pronuncia até diferente, mas escreve exatamente do mesmo jeito, tá? As homônimas homógrafas são aquelas que você escreve igual e pronuncia diferente. Acontece com colher e colher, que se grafam da mesma forma. Acontece com leste e leste, que você grafa da mesma forma. Então, palavras que se grafam exatamente da mesma forma, mas que se pronunciam diferente, são palavras homônimas homógrafas. Enquanto conselho com C e conselho com S são claramente aqui homônimas homófonas. Porque o som delas é o mesmo, né? O som delas aqui é o mesmo. Então, compara, por favor, conselho com C e conselho com S, que tem som igual, são homônimas homófonas. Sede e sede, que se pronunciam diferente, mas que têm a mesma grafia, são homografais, tá? Olha as opções. Ele fala ambiguidade, paronímia, sinonímia, polissemia. Ambiguidade, você sabe, né? Tem um exemplo aqui? Ambiguidade, olha só. Olha esta frase aqui. O homem dirigiu-se àquele evento cheio de tristeza. Aqui eu tenho um exemplo de uma frase ambígua, né? O homem dirigiu-se àquele evento cheio de tristeza. Por que essa frase está ambígua? Quando você fala que o homem dirigiu-se àquele evento cheio de tristeza, não dá para saber quem é que estava cheio de tristeza, se era o homem ou se era o evento, né? Quando é tudo igual, eles chamam de homônimas perfeitas, tá? Quando tudo é igual, eles chamam de homônimas perfeitas. Lima e Lima são homônimas perfeitas, tá? Depois nós temos que ter uma aula específica para explicar a diferença entre isso e polissemia. Não é uma coisa muito relevante, não, mas às vezes quando a prova gosta de cobrar. Então, olha só, ambiguidade é quando você monta uma frase que permite duas interpretações possíveis. Neste caso aqui em específico, o que torna esta frase ambígua é a expressão cheio de tristeza. Porque se o homem dirigiu-se àquele evento cheio de tristeza, o que era cheio de tristeza? O homem ou o evento, né? Então, aqui tem uma frase ambígua, tá? Paronímia acontece quando você tem aí duas palavras que se escrevem de forma parecida, né? Por exemplo, ó, fez a descrição com muita descrição. Então, quando você fala fez a descrição com muita descrição, aí ele colocou duas palavrinhas parecidas, né? Descrição e descrição. Isso é paronímia, tá? A propósito, se você brinca com duas palavras parecidas numa mesma frase, isso caracteriza uma figura de linguagem chamada paronomásia. Paronomásia é uma figura de linguagem que se caracteriza pelo uso de parônimos numa mesma construção. Você brinca com duas palavrinhas parecidas, né? Na mesma construção aí, tá? Por exemplo, iminente a sua aprovação. É iminente a sua aprovação. Com isso, você será uma pessoa eminente na cidade. Iminente e eminente são parônimos, paronomásia, tá? Sinonímia é sinonímia, pessoal. Sinonímia é quando você pega duas palavras de mesmo sentido, né? Por exemplo, compaixão e piedade. Compaixão e piedade são palavras sinônimas, né? Significam a mesma coisa. Eu gosto muito do processo de formação da palavrinha compaixão. Paixão significa sofrimento, sabia? Paixão significa sofrimento. Com é um prefixo que você emprega para ações mútuas. Então, se um cachorrinho é atropelado, ele sofre. E você que gosta de cachorros como eu, você sofre junto com ele, concorda? Você sente piedade, você sente compaixão, ou seja, você sofre junto com ele, sofre ao mesmo tempo. Então, compaixão e piedade são palavras sinônimas, tá? Polissemia é a capacidade que a palavra tem de assumir diferentes significados em diferentes contextos. Acho que a banca que mais cobra polissemia na vida é a FGV. Eles adoram questões assim, quer ver? Olha só. Vi uma gata com uma gata no colo. Adoram questões em que você bota uma frase só com a mesma palavra, graficamente falando, assumindo significados diferentes. Quando você fala que viu uma gata com uma gata no colo, ele brincou aí com a mesma palavra, né? Com a palavra graficamente igual, com os dois sentidos diferentes. Bom, conselho com C e conselho com S tem o mesmo som, são homônimas homófonas.
tá? Vamos à questão 3. Estou curioso pela sua resposta. No lugar onde te escondes, não há quem seja favorável a expulsar-te. Deixa aqui para baixo para que nós possamos ver melhor. Ó, no lugar onde te escondes, não há quem seja favorável a expulsar-te. Assinale a proposta de reescritura do texto acima, em que uma substituição seria gramaticalmente inadequada. Estou curioso pela sua resposta. Veja as trocas propostas. A minha dica é sempre voltar ao texto e fazer a troca proposta, tá? Ele propõe a troca de onde por em que. Volte ao texto. No lugar em que te escondes, não há quem seja favorável a expulsar-te. Letra B, ele propõe a por tem. No lugar onde te escondes, não tem quem seja favorável a expulsar-te. Letra C, ele propõe a troca de quem seja favorável por pessoa favorável. No lugar onde te escondes, não há pessoa favorável a expulsar-te. Letra D, ele propõe a expulsar-te por a tua expulsão, conjugado de crase. No lugar onde te escondes, não há quem seja favorável à tua expulsão. Letra E, ele propõe onde te escondes por aonde te diriges. No lugar aonde te diriges, não há quem seja favorável a expulsar-te. E eu te pergunto, qual dessas trocas acarretaria desvio gramatical? Qual dessas trocas acarretaria desvio gramatical? A resposta é a letra B de bola. Vocês me matam de orgulho. B de bola. Eu acredito que a pessoa que não preste atenção, Valdemir, ao enunciado, talvez tenha vontade de marcar a letra E. Professor, porque se eu trocar a letra E, onde te escondes por onde diriges, eu até entendo que a frase fique certa, mas ela não muda o sentido? Sim, mas a questão não falou de sentido, Valdemir. Ela falou de manter a correção gramatical. E a única incorreção gramatical que seria mantida aí seria cometida aí, seria trocar a por tem. Sei que eu já falei, mas sou pago para repetir. Não se pode empregar o verbo ter na acepção de existir. O verbo ter na acepção de existir é errado, tá? Eu vou errar 5 vezes, tá legal? Para o seu coração começar a se habituar ao fato de que isso é errado. Ó, na minha mão tem um telefone. Não, na minha mão há um telefone. Nesta casa tem vários livros. Não, nesta casa há vários livros, tá? Ou existem vários livros. No Brasil tem muitas florestas. Ou você fala há muitas florestas, ou existem muitas florestas, tá? No jogo de ontem, teve 3 gols. Não, aconteceram 3 gols. Houve 3 gols. Existiram 3 gols, tá? E eu sei que no seu coração tem uma mágoa. Tem uma mágoa? Não, há uma mágoa. Existe uma mágoa. Não se pode empregar o verbo ter na acepção de existir ou ocorrer, tá? Então, ó, no lugar onde te escondes, não tem quem seja favorável a expulsar-te. Concordo se você disser que essa é uma frase muito confortável. Ela é confortabilíssima porque é justamente assim que as pessoas falam, entendeu? Então, cuidado, tá? Olha aqui, ó. Empregar o ter como existir é errado. Então, por exemplo, ó, no livro tinham algumas referências. Olha, não pode. Você não pode falar que no livro tinham algumas referências. Empregar o verbo ter na acepção de existir é errado. Aqui, ó, eu tenho um desvio gramatical, tá? Não se pode fazer isso. O adequado aqui era que você dissesse no livro havia ou existiam algumas referências. Agora, empregar no livro tinham algumas referências, não. Ou você diz que havia ou você diz que existiam, mas empregar o verbo ter na acepção de existir ou ocorrer é errado, tá? Faz assim, para você não errar mais, para você ter noção de que o verbo ter foi empregado de forma adequada, perceba se ele é igual a possuir. Por exemplo, eu tenho 2 livros, eu possuo 2 livros, tá? Aquele carro tem 2 problemas, aquele carro possui 2 problemas. O verbo ter na acepção de possuir é perfeitamente empregado. Você não pode empregar o verbo ter na acepção de existir. Aí realmente é um desvio gramatical muito gostosinho de cometer, mas não se pode negar que é um desvio mesmo, tá legal? Vamos à questão 4, pessoal. Observe os períodos abaixo e assinale a opção que preencheria corretamente as lacunas. Observe os períodos abaixo e assinale a opção que preencheria corretamente as lacunas. Não se versava acerca de certas questões naquela casa. Notem como vocês conseguiriam colocar aqui, ó, sobre. Você conseguiria falar facilmente aqui, ó, não se versava, né, sobre certas questões naquela casa.
não se versava sobre certas questões daquela casa. Versar significa desenvolver um assunto sobre algo, tá? E nesse caso, quando acerca de é igual a sobre, você escreve como uma locução prepositiva. É assim que você vai escrever, tá? O acerca de grafado desse jeito é igual a sobre. Nós falávamos acerca de certas questões, sobre certas questões. Todos falavam acerca de vários assuntos, sobre vários assuntos. Se a sua intenção é colocar uma locução prepositiva que remeta à mesma ideia de sobre, tratando de assuntos, escreva acerca de assim, ó, como uma locução prepositiva, tá? Uma dica importante: acerca de, a despeito de, à espera de, à procura de. Essas formas terminadas com de são locuções prepositivas, tá? E a locução prepositiva acerca de, juntinho assim, ela é empregada quando quer estabelecer uma relação de assunto e ela tem sempre como sinônima a palavra sobre, perfeito? Em virtude de seu distrato ou destrato, o contrato foi rescindido. Quando você fala em rescisão, em não cumprir um trato, você fala em distrato. Quando você fala em rescisão, em não cumprir um trato, você fala em distrato. Destrato é o ato de você tratar mal alguém. Você destratou a pessoa. Não confunda distrato, que é rescisão, não cumprir um trato, com destrato, de destratar. Você, uma pessoa gentil, jamais destrata as demais pessoas. Respondam rapidinho. Distratar e destratar são homônimas ou parônimas? Distratar e destratar são homônimas ou parônimas? Distratar e destratar são homônimas ou parônimas? É só você pensar, são idênticas ou parecidas? Distratar e destratar são homônimas ou parônimas? Perfeito, são parônimas, porque são só parecidas, né, Camila? Se há só uma relação de similaridade entre as palavras, elas são só parecidas, elas são parônimas. Para que fossem homônimas, elas deveriam ser idênticas ou na grafia ou na pronúncia, tá legal? Vamos aí, ó. O item número 3. Onde ou aonde foi esconder-se o teu pensamento? E não vou nem sofrer, vou colocar Paris aqui e vou reparar qual preposição você colocaria neste coração. Como eu não sei fazer coração aqui, eu quero que você me diga, nesta lacuna que eu deixei aqui de propósito, você colocaria a preposição a ou a preposição em? Fala aí. Nesta lacuna que eu deixei aqui de propósito, você colocaria a preposição a ou a preposição em? O teu pensamento foi esconder-se a Paris ou em Paris? O teu pensamento foi esconder-se a Paris ou em Paris? Maravilha, pessoal. O teu pensamento foi esconder-se em Paris. Como o teu pensamento foi esconder-se em Paris, já sabe que nesta lacuna vai entrar o superútil onde. Use a estratégia de Paris para matar essas questões de onde e aonde, tá? O teu pensamento foi esconder-se em Paris. Põe a oração na ordem direta para dar mais fluidez à leitura e bota Paris no final. O teu pensamento foi esconder-se em Paris. Então, temos lá, acerca de, locução prepositiva igual a sobre, distrato com i significa rescisão, não cumprir um trato, né? E onde foi esconder-se o teu pensamento? O teu pensamento foi esconder-se em Paris. Note que aqui você colocaria em, como você colocaria em Paris aqui, já sabendo da nossa estratégia, já sabe que você vai colocar onde ali. Caso tivesse entrado um a Paris, aí você teria empregado o aonde, né? Mas nesse caso foi onde mesmo, tá legal? Então qual foi a resposta aí, pessoal? Acerca de, distrato e onde, letra A, né? Acerca de, distrato e onde, letra A. Dúvidas? Beleza, pessoal. Vamos à questão 5 agora, por favor. A propósito, onde e aonde também são parônimos, né? Onde e aonde também são parônimos. Agora eu quero ver qual que você marcou na 5. Apenas uma opção se apresenta em total conformidade com os princípios normativos. Apenas uma frase aí está correta. Vou passar os olhos com você, tá? Quando há poucos dias ele disse que viria a esta cidade, todos ficaram em polvorosa. Letra B. Por aspirar frequentemente aquele perfume inebriante que emanava dela, viu-se apaixonado. Letra C. Nossa sociedade se divide em estratos cada vez mais distanciados, o que gera violência e crimes flagrantes.
Letra D, esperto em psicologia forense, o delegado viu algo suspeito na testemunha e ficou à espreita. Letra E, pode durar meses ou até mesmo anos à espera de uma vaga no sistema de saúde. Estou curioso pela sua resposta, de verdade. Nunca estive tão curioso por uma resposta assim, tá? Você que chegou agora que não tinha feito, dá uma olhadinha aí. Qual que você achou a única frase certa, 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 totalmente certa dessa construção? Bom, muito bom. Como é que vocês foram aí? Peraí. Natália, não é para perguntar, é para responder. A maioria acertou aí, ó. Letra D de dado, é a única certa. Beleza. Olha só. A única certinha é esta aqui, ó. Vamos ver por quê? Vocês são meu orgulho. É para isso que você gasta dinheiro nesse grupo, né, cara? Para acertar coisas assim. Agora, eu confesso que eu vou ficar mais feliz se você conseguir identificar comigo o erro de cada opção, tá? Letra A. Quando há poucos dias ele disse que viria a esta cidade, peraí. Quando há poucos dias, está errado, concorda? Quando você fala há poucos dias aí, você se refere a tempo decorrido. Se é tempo decorrido, certo? Seria há poucos dias, certo? O certo aí seria A com H. Se ele faz menção a um tempo decorrido, o correto seria quando há poucos dias ele disse que viria a esta cidade, todas ficarem polvorosa. Maravilha. Na letra B, por aspirar frequentemente aquele perfume inebriante que emanava dela, viu-se apaixonado. O que acontece, turma, é que o verbo aspirar, na acepção de inalar, ele é verbo transitivo direto. Ele não pede preposição. Como ele é um verbo transitivo direto, não há por que você empregar o acento indicativo de crase aqui, ó. O verbo aspirar na acepção de inalar é transitivo direto, ele não pede preposição, tá legal? Então, ó, aquele perfume não. Aquele perfume seria o correto. Não se emprega o acento indicativo de crase em aquilo, aquele, aquela, aqueles, aquelas, quando não há um regente que peça a preposição a. Essa é a questão, tá? Não se emprega o acento indicativo de crase em aquilo, aquele, aquela, aqueles, aquelas, quando não há um verbo que peça a preposição a. Haveria crase com o verbo aspirar, Mariana, Valdemir, Patrícia, se o verbo aspirar significasse ter uma aspiração, entendeu? Isso eu acho que vocês lembram bem. Se a frase estivesse assim, para você ter que escolher, quer ver? Olha que legal. Ó, ele Conversa comigo. Ele aspirava aquele perfume, ele aspirava aquele aumento. Em qual dos dois casos o acento indicativo de crase deve ser empregado? O verbo aspirar empregado na acepção de inalar é direto. Agora, o aspirar empregado na acepção de desejar é indireto e rege a preposição a. Portanto, vou até conferir a resposta de vocês aqui, mas a resposta é no segundo caso, né? Então, aqui, ó, ele aspirava aquele perfume, não vai haver, porque aqui é um objeto direto, né? O aspirar não pede preposição quando é inalar. Agora, aqui, ó, em aquele, aí o acento indicativo de caso deve ser empregado. Porque, neste caso aqui, você tem um objeto indireto, tá? O aspirar, empregado na acepção de inalar, é um verbo transitivo direto, não pede preposição, certo? Portanto, não há por que você empregar o escador de crase ali. Agora, aspirar no sentido de ter uma aspiração, aí ele pede a preposição, tá? Fábio Gomes foi meu aluno e é professor de matemática hoje em dia. Sua foto está pequenininha aqui. O verbo aspirar, então, empregado na acepção de inalar, é um verbo transitivo direto, e o verbo aspirar na acepção de desejar, ele rege a preposição a, por isso ocorreu crase neste caso aqui. Tá legal? Tudo certo aí para todos? Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos à letra C. Nossa sociedade se divide em estratos cada vez mais distanciados. O extrato aí, nesse caso, mas a esposa, esse Fábio a que me refiro, o Fábio que é professor de matemática hoje em dia, que é... Ah, sim. Vamos lá, pessoal.
Aí, ó, o extratos aí, tá vendo? Ó? Extratos cada vez mais distanciados. Extrato com X significa aquilo que se extrai, né? Extrato com X significa aquilo que se extrai, tá? E não é o caso aqui, né? Quando você emprega o extrato no sentido de camada, é assim que você escreve, ó. Vocês que vão fazer prova de redação aí, você sabe que citar a desigualdade social como causa de muitos problemas é uma coisa muito legal. E você pode chamar a desigualdade social de estratificação social. O certo aqui seria extratos, né? Com S. Extrato com X é aquilo que se extrai de algum lugar. Agora, extrato com S... manda um abraço para ele, por favor, para o Fábio. Extrato com S significa camada, né? Então, a estratificação social, os estratos sociais, extrato com S significa camadas, tá? Aí vem a letra D, esperto em psicologia forense, esperto no sentido de expert, é grafado com X mesmo, tá? Esperto em psicologia forense. E a expressão à espreita é uma locução de base feminina, acento indicativo de crase empregado corretamente aí, tá? Agora, vocês me surpreenderam por terem enxergado o erro da letra D, perdão, da letra E, tá bem sutil, ó. Pode durar meses ou até mesmo anos à espera de uma vaga no sistema de saúde. Sabe o que pode durar meses ou até mesmo anos? A espera. A espera pode durar meses. A espera pode durar meses. Portanto, a espera aqui desempenha a função sintática de sujeito. E sujeito não pode receber o acento indicativo de crase. Entendeu? Essa foi a maldade aí, ó. A espera, tá vendo? Ó? Esse termo aí desempenha função sintática de sujeito. E se desempenha a função sintática de sujeito, o certo é a espera e não a espera. Não é zebra também. Essa seria a forma correta, tá? A grande maldade aí foi ter empregado a espera com função sintática de sujeito, tá? Consequentemente, se exerce função sintática de sujeito, você não pode empregar o acento indicativo de crase, tá? Cuidado. Eu passei para vocês uma estratégia para saber quando se emprega a crase em a espera de. Você emprega a crase em a espera de quando quer trocar por esperando por. A maldade aí foi essa. A espera de uma vaga pode durar meses. A espera de uma vaga é o sujeito, tá? Então, a resposta é a letra D, é a única certa aí. Esperto com X significa expert. Esperto com S é inteligente, tá? Agora, começamos com a crase aí, ó. Sempre que você for fazer questões de crase com preenchimento de lacunas, aprenda a fazer essas questões de forma bastante estratégica, ou seja, descarte os casos proibidos, tá? Às pressas, saímos a procurar alguém que nos apontasse a saída. Não se viu uma porta idêntica que nos permitir o acesso àquele lugar. Eu já gostei, porque na segunda lacuna, tá vendo aqui, ó, ele fala a procurar, e você sabe que procurar é verbo, né? Sabendo que procurar é verbo, já sabe que não pode haver crase aqui de jeito nenhum. E já que não pode haver crase aqui de jeito nenhum, eu vou aqui, ó, preguiçosa e inteligentemente descartar todas as opções em que aparece crase no segundo A. Entendeu? Então, eu já sei que não vou marcar de jeito nenhum aí, ó, nem a letra A, nem a letra E. Porque não pode haver crase antes de verbo. Consequentemente, eu descarto as letras A e E. Dica de amigo, sempre ganhe tempo assim, tá? Encontrou um casinho proibido, já usa como forma de preencher a lacuna com mais facilidade, tá? Vamos lá. Às pressas, saímos a procurar alguém que nos apontasse a saída. Vamos lá, troca a saída aí por armário, por alguém que nos apontasse o armário. Troca a palavra saída pela palavra, sei lá, argumento, por alguém que nos apontasse o argumento. O verbo apontar é transitivo direto. Ele não pede preposição, portanto, não pode haver crase aqui, tá? Não pode haver crase aqui. Aqui eu tenho um objeto direto que nos apontasse a saída. Isso é um objeto direto. O objeto direto não tem preposição, consequentemente não vai haver crase aqui, tá? Aí, ó, eu já descarto, então, as letras C e E mato a questão com facilidade, ó. Tá vendo? Eu descarto as questões C e D, perdão, e mato a questão com facilidade. Isso por ter usado os macetes mais bobinhos do mundo para poder matar essa questão. Eu descartei os casos em que não poderia haver crase.
Como não pode haver crase nas opções aí, eu já matei. A resposta pode ser a letra B de bola, tá? Mas eu quero conferir e lembrar com você quando ocorre crase com aqui, tá? Vamos lá. As pressas é uma locução adverbial de base feminina, tá? As pressas é uma locução adverbial de base feminina. E aí, ó, em locuções adverbiais de base feminina, você emprega o acento indicativo de crase. As pressas, às 10 horas, à noite, à tarde. Locuções adverbiais de base feminina recebem o acento indicativo de crase. Não se viu uma porta idêntica a que nos permitir o acesso àquele lugar. Conversa comigo aqui. Vamos lembrar quando ocorre crase com aqui. Vou lembrar você quais são os 2 passos para que ocorra a crase com aqui, tá? Primeira coisa importante, para que ocorra a crase com aqui, é imprescindível que o a seja igual a aquela. Vamos tentar? Às pressas, saímos a procurar alguém que nos apontasse a saída. Não se via uma porta idêntica àquela que nos permitir o acesso àquele lugar. Se você consegue trocar aqui por aquela que, temos meio caminho percorrido. Se você consegue trocar aqui por aquela que, temos meio caminho percorrido, tá? A outra metade, para fechar, para que eu empregue o indicador de crase, é reparar se existe um termo anterior, olha aqui a palavrinha idêntica, que seja um termo regente da preposição a. Professor, que droga é essa de termo regente da preposição a? Se eu dissesse que você é idêntico, você fatalmente perguntaria idêntico a que ou a quem? Ou seja, idêntico rege a preposição a. Eu vou repetir os 2 passos, tá? Para que ocorra a crase em a que, eu tenho que conseguir trocar o a que por aquela que, não se viu uma porta idêntica àquela que nos permitir o acesso àquele lugar. E, além disso, antes do a que, eu preciso de um regente que peça a preposição a. Quem é idêntico a, portanto, ocorre a crase, tá? Professor, explica mais um pouquinho aí. Claro, explico sim. Olha só, vamos lá. Suponha que eu diga para você assim, ó, ouvi 2 ideias. Aceitei a que parecia mais lúcida, mas fui contrário a que parecia sem sentido. Beleza, pessoal, vamos juntos aqui, tá? Estão acompanhando aí direitinho? Vamos lá. Ouvi 2 ideias. Aceitei a que parecia mais lúcida, certo? Mas fui contrário a que parecia sem sentido. Eu vou mastigar para você, tá? Repara como você consegue trocar os 2 aqui por aquela aqui. Confira. Veja como você consegue trocar os 2 aqui por aquela aqui. Ó. Vê se não é verdade. Olha aqui, ó. Ouvi 2 ideias. Aceitei aquela que parecia mais lúcida, mas fui contrário àquela que parecia sem sentido. Então, olha só. Sabendo que os 2 aqui aí são iguais àquela aqui, em qual dos 2 casos vai haver crase? Em qual dos 2 casos vai haver crase? Vai haver crase no caso em que há um termo antecedente que peça a preposição a. Ouvi 2 ideias, aceitei aquela que parecia mais lúcida, mas fui contrário àquela que parecia sem sentido. Analise o termo antecedente e perceba qual dos 2 termos anteriores pede a preposição a. Primeiro caso ou segundo caso? Maravilha, certinho, Valdemir, Mariana, perfeito, certinho. O que vocês 2 observaram? Que o adjetivo contrário, ele pede a preposição a, né? Quem é contrário a, portanto, crase aqui, ó. Então, para que ocorra a crase em a que, eu preciso que o a que seja igual àquela que, e eu preciso de um termo anterior que peça a preposição a. Não vá confundir, eu tenho que ter os 2 passos combinados, tá? O aqui tem que ser igual àquela que, isso, Valdemir, a citar transitivo direto. E eu tenho que ter um regente, tá legal? Beleza. Ó, aí para fechar a questão 6, que nos permitir acesso àquele lugar. Quem tem acesso a. Quem tem acesso a. E aí, ó, crase normal. A crase com aquilo, aquele, aquela, aqueles, aquelas, é a crase mais fácil que existe, porque ela só depende de haver um termo anterior que peça a preposição a. Portanto, a resposta é a letra B de bola. Pode ser um pouco incômodo para quem não está estudando empregar o acento indicativo de crase em aquilo, aquele e tal, porque são termos masculinos. Mas nesse caso, não faz diferença. Sabe por quê? Porque aquele já começa com A.
Então, se há um termo anterior que peça a preposição a, sempre vai haver crase. Fui àquele lugar, crase. Cheguei àquele lugar, crase. Agora, conheci aquele lugar, não crase, porque conhecer é transitivo direto. Por isso não vai haver crase. Tá legal? Então é isso, pessoal. Vamos à questão 7 agora. Preferiu, então, manter-se à distância. Olha que casinho especial legal, ó. Casa, terra e distância só recebem crase quando há especificação, certo? Casa, terra e distância só recebem crase, com o acento grave, né? Quando há especificação. Mantive-me à distância, sem crase. Mantive-me à distância de 100 metros, crase. Enfim, cheguei à casa cansado, sem crase. Enfim, cheguei à casa de meus pais, com acento grave, com acento indicativo de crase. O capitão veio à terra sem crase. O capitão veio à terra dos índios com crase. Não esquece não, casa, terra, distância, só recebem acento indicativo de crase quando há a devida especificação. Tá legal? Porque existe um regente que pede a preposição a. Quem tem acesso a. Acesso àquele lugar. Acesso pede a preposição a. Acesso é um nome que pede a preposição a. Você tem acesso a certos lugares. Como acesso rege a, aquele lugar recebe o acento indicativo de crase, tá? Chegara, enfim, a Berlim. O verbo chegar rege a preposição a, mas não vai haver crase, porque Berlim não tem o artigo a. Quem vai a Berlim, vota de Berlim, concorda? Quem vai a Berlim, vota de Berlim. Portanto, não vai haver crase aí. Quem vai a Berlim, vota de Berlim. Está em Berlim. Isso prova que Berlim não tem o artigo a, tá? Cheguei a Berlim e voltei de Berlim. É aquele macete bem sexta série. Se vou a Berlim e volto de Berlim, não vai haver crase. Se eu fosse a e voltasse da, haveria. Quer ver? Ó? Quem vai à Austrália, volta da Austrália. Aí ocorre crase. Tá legal? Mas nome de lugar, se você vai a e volta de, não ocorre, tá? Era feliz a despeito de suas dificuldades. Esse é aquele caso para não sofrer, né? Despeito é um termo masculino, portanto, crase aqui, turma, nem pensar, né? Despeito é o termo masculino, portanto, crase aqui, nem pensar, tá? O guerreiro voltou à fortaleza, com ou sem? O guerreiro voltou à fortaleza, com ou sem? Fala aí. O guerreiro voltou à fortaleza, com ou sem? O guerreiro voltou à fortaleza, com indicador de crase ou sem indicador de crase? O guerreiro voltou à fortaleza, com indicador de crase ou sem indicador de crase? Dúvida aí, pessoal? O guerreiro voltou à fortaleza com indicador de crase ou sem indicador de crase? Sabe por que dá a impressão de que não, Patrícia? Porque você achou que fosse Fortaleza do Ceará, né? Mas a letra é minúscula. Crasão aí. Confessa, Patrícia, você achou que fosse a cidade, né? Fortaleza aí não é a cidade, não. Se fosse a cidade, teria letra maiúscula, né? Fortaleza aí, nesse caso, ocorre crase normalmente. Troca a palavra fortaleza aí pela palavra trabalho. O guerreiro voltou ao trabalho, o guerreiro voltou ao combate, o guerreiro voltou ao país, né? Crase normal aí, tá? E aquele caso, cara, muito comum em provas militares, muito comum, tá? Usava uma barba longa e branca, a Gandalf, o mago. Vamos lá. Crase, sabe por quê? Se ele usava uma barba longa e branca, a Gandalf, ele usava uma barba longa e branca, a moda Gandalf. Entendeu? Quando você consegue subentender o a moda de, você emprega o acento indicativo de crase, tá? Essa crase com a moda de aí é só para quando você consegue subentender nome de pessoa ou lugar, tá? Bife parmegiana, usar o cabelo Neymar, usar uma barba longa e branca, a moda Gandalf, tá certo? Então a resposta aí foi a letra D de dado. Eu gosto dessas questões, sabe para quê, Valdemir? Para lembrar os casos especiais. Para você, então, para fazer RM2, isso é muito importante, cara. Muito importante. Porque são esses casinhos especiais aí que essas provas militares gostam de cobrar, sabe? Lembrar esses casinhos de casa, terra, distância, né? Provas civis não são de cobrar muito essas coisas, não. Não é muito, não. Mas para RM2, cara, isso é importante pra caramba. Vamos à oitava. Sentia-se imune a qualquer crítica,
Troca a crítica por desprezo, sentia-se imune a qualquer desprezo. Sentia-se imune a qualquer crítica, troca qualquer crítica por qualquer desprezo. Sentia-se imune a qualquer desprezo. Aquela boa e velha estratégia de você trocar por termos masculinos, né? Ele se movia a todo instante. Não vou nem perder tempo porque é masculino, né? Não vou nem perder tempo aí porque é masculino, certo? Então, por que sofrer, né? Se a palavra todo é masculina, para que sofrer? Dirigimos-nos a Budapeste dos meninos da Rua Paulo. Se quem vai a Budapeste, volta de Budapeste, certo? Portanto, não haveria crase. Só que ele acrescentou o especificador aí, ó, a Budapeste dos meninos da Rua Paulo. Você conhece essa regrinha, né? Se você vai a Paris, você volta de Paris, portanto, não ocorre crase. Mas se você vai a Paris do Rio Sena, aí ocorre, porque você acrescentou o especificador que faz com que o artigo surja, entendeu? Se você vai a Londres, você volta de Londres, não ocorre crase. Mas se você vai a Londres do Rio Tamisa, aí ocorre, entendeu? Se você vai a Berlim, você volta de Berlim, não ocorre. Mas se você vai a Berlim, das praças bem ornamentadas, crase, tá legal? O acréscimo de um especificador qualificativo aí faz com que a crase aconteça naturalmente, beleza? Puseram-se frente a frente, sem que nada dissessem. Acho que você sabe, né? Não ocorre crase em expressões formadas por palavras repetidas. Não ocorre crase em expressões formadas por palavras repetidas. Tudo certo aí? Então, ficamos sem com sem. Sem com sem, letra A. Você não vai conseguir a aprovação para o seu concurso sem uma prática muito constante de questões, cara. Você tem que fazer muitas questões. Até para pegar esses casinhos particulares aí, sabe? E fica fazendo questões até que eles se tornem fáceis, até que se tornem fáceis pela repetição. Porque essas matérias que têm esses casinhos especiais, como o crase, você só tem contato com esses casos especiais fazendo muitas questões. Portanto, façam muitas questões, tá? Tá acabando já, pessoal. Vamos lá. Todo ser vivo há um dia de chegar ao fim de sua vida. Se você há um dia de chegar ao fim da sua vida, faça isso com o verbo haver, tá legal? Há mais de mais infinitivo, você há de passar. Na verdade, vocês hão de passar, você há de vencer, vocês hão de vencer. Todo homem que se dedica há de ser coroado, quer dizer, há de ser, nesse caso, é do verbo haver, tá? É uma locução verbal aí. O padre disse ao sacristão que os fiéis chegaram há pouco. Quer dizer que os fiéis chegaram há pouco tempo, certo? Se indica um tempo decorrido, você sabe, este A fica com H. É muito importante entender que nessa expressão há pouco, subentende-se aí a palavra tempo no final. Ó. Se eles chegaram há pouco, eles chegaram há pouco tempo, tá? Eu conheço você há pouco, já notei que você é uma pessoa muito dedicada, tá? Agora, número 3, olha a maldade, ó. Chegou silenciosamente a noite e trouxe consigo a escuridão. Quem foi que chegou? Chegou silenciosamente a noite e trouxe consigo a escuridão. Quem foi que chegou? Fala aí. Chegou silenciosamente a noite e trouxe consigo a solidão. Mas quem falou que é tempo a decorrer? Não tive tempo a decorrer aqui. Não há nenhum tempo a decorrer aqui, não. É tempo decorrido no número 2. Mas não há tempo a decorrer, não, Eduardo. Ele é o verbo haver só, não tem nada a ver com tempo decorrido ou a decorrer. Vocês não entendem bem essa coisa de tempo decorrido e a decorrer, né? Tempo decorrido é quando você diz quanto tempo vai decorrer. Daqui a 10 minutos, daqui a 10 horas, daqui a 2 anos. Não há nenhuma indicação de tempo a decorrer ali, não. Nenhuma indicação de tempo a decorrer. Pessoal, tempo é tempo, meses, dias, anos. Se eu digo quantos dias se vão passar, é tempo a decorrer. Se eu digo quantos dias já decorreram, é tempo decorrido. Então, daqui a 2 dias é um tempo a decorrer, aí é a preposição a. Ele saiu há 2 dias, aí é o verbo haver indicando o tempo decorrido, tá? Vamos lá, pessoal. A número 3, a noite chegou. A noite chegou e trouxe consigo a escuridão. Olha a maldade, ó. A noite aqui cumpre a função sintática de sujeito.
Vocês lembram quando é que o sujeito recebe crase? Nunca. Então, ó, a maldade aí é que a noite chegou silenciosamente e a noite trouxe consigo a escuridão, tá? Sentia-se um homem à frente de seu tempo. Locução de base feminina. Locução de base feminina. Essa locução de base feminina recebe o acento indicativo de crase aí, né? Então, ficou H, sem e com. Então, vou repetir, Eduardo, ó. Tempo a decorrer, daqui a 2 dias, daqui a 2 meses, daqui a 5 horas, meses, dias, horas. Isso é tempo, tá? Dizer quanto tempo vai passar. Tempo decorrido, eu conheço você há 2 meses, 2 meses. Ele saiu a meia hora, meia hora. Isso é indicação de tempo, meses, dias ou semanas. A decorrer, preposição a. Decorrido, o verbo haver aí para indicar. Tá legal? Tudo certo ali? Beleza? Mas quando indica tempo decorrido, também é o verbo haver, só que indica tempo decorrido. Para fechar, pessoal, aquele pobre homem não se daria uma outra chance. Vou colocar na ordem direta para você, tá? Não se daria uma outra chance àquele pobre homem. Quem dá uma chance a. Então, eu tenho um regente que pede a preposição a aí, tá? Como eu tenho um regente que pede a preposição a, crase, cara, crase. Não se incomoda com crase no início, não se incomoda com crase com aquele, não. Para que ocorra crase com aquilo, aquele, aquela, aqueles, aquelas, tá? Isso, Eduardo. Para que ocorra crase com aquilo, aquele, aqueles, aquelas, basta que haja um regente. O que ele pode fazer, Eduardo, é inverter a frase para te sacanear. Nessa aí, ó. Aquele pobre homem não se daria uma outra chance. Não se daria uma outra chance àquele pobre homem, tá? Crase. Ansiava por conhecer a Florença de Dante Alighieri. E aí, pessoal, com ou sem? Ansiava por conhecer a Florença de Dante Alighieri. Com ou sem? Maravilha, Mariana. Maravilha, Valdemir. Sem crase, porque conhecer é transitivo direto. Maravilha, Natália. Sem crase, porque conhecer é transitivo direto. Bom que vocês não caem mais nessa, né? Vocês são um pesadelo do cara que elabora essas questões. Vamos lá. Estamos cientes de que intempéries neste mundo sempre existem. Eduardo, conversa comigo. Se intempéries neste mundo sempre existem, intempéries neste mundo sempre há. Se é igual a existe ou existem, a gente mete esse A com H aí, tá? Qual foi a resposta, portanto? Letra D é a resposta. Se você assistiu a esta correção como convidado, para que você possa ter acesso às correções e futuras e tudo mais, você precisa fazer parte do grupo de acompanhamento. Manda um e-mail para mim, professorginaquino@gmail.com, com o título Acompanhamento, que eu explico a você como esse pessoal louco fica aqui fazendo questão comigo direto, recebendo questão todo dia, questão comentada, tira dúvida e faz questão para caramba, teoria versa, tá? Nós estamos no meio do ciclo deste mês. Do meio para o final, eu vou solidificar tudo aquilo que você viu, resolvendo muitas questões. Crase, semântica, ortografia, reescritura de frases, tá? Vamos pegar estes 4 tópicos e ficar focados neles aí até o final, até o próximo dia 15, que é quando começa o novo ciclo com os novos assuntos, tá legal? Vocês, por si mesmos, já podem procurar as questões, mas eu mando para vocês questões que vão versar acerca de semântica, reescritura, ortografia e crase, tá? Pessoal, obrigado aí pela participação. Boa noite a todos. Em breve, ver-nos-emos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Vladimir. Tchau, Dudu. Tchau, Patrícia. Tchau, Natália. Tchau, Jeff. Obrigado. Pode fechar aí tudo. Obrigado, queridão.